uma casa de amor. Bom dia aos companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião hoje, sábado de aleluia. A gente tem que procurar ver lá na Bíblia, todos nós temos uma Bíblia, para nós sabermos exatamente o significado, o que significou ontem a sexta-feira da paixão, hoje o sábado de aleluia, amanhã o domingo de Páscoa, né? Que muita gente aproveita os feriados para fazer aquela festa. Se for uma festa em família, com muita harmonia, com muito amor, com muita alegria, vale muito a pena. Porque Jesus era alegre. Então, agora, se tiver outros objetivos, é que não seria lá muito bom, não é isso? E a gente, então, deseja que amanhã todos tenhamos um domingo de Páscoa de muita paz, de muita harmonia, de muito sentimento de amor em família, que isso é muito importante. Estamos iniciando a nossa reunião desse horário. Às 5 da tarde teremos a outra reunião pública. Sábado são sempre 2 reuniões. Hoje nós temos o trabalho da obra social, que já está funcionando. Desde muito cedo, os pais, as mães chegam com as crianças ficam em salinhas separadas, de acordo com a idade, para serem evangelizados. Todos, ao chegarem, tomam seu café da manhã, antes de sair, almoçam. Por isso, eu vou começar os meus pedidos, que não tem outro jeito. Tudo que é feito na casa espírita é feito porque nós colaboramos. Então, o que puderem trazer para um café da manhã, é só lembrar, o que eu como em casa no café da manhã? É café com leite e pão com manteiga. É isso aí. Ou pão com margarina. É isso aí que é servido aqui. Quando tem um pãozinho diferente, um requeijãozinho, vai, mas nem sempre tem. Mas o que a gente consome em casa é o que se consome aqui. E o que a gente almoça em casa é o que a gente almoça aqui. Então, o que nós pudermos colaborar, 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, um pacotinho de macarrão, uma lata de óleo, o que trouxer é sempre muito bem-vindo. Além do material de limpeza, a nossa casa é toda muito bonitinha, tudo branquinho. Então, nós pedimos sempre que quem puder colaborar, seja com uma garrafa de água sanitária, seja um detergente, seja vassoura, rodo, pano de chão, o que tiver para trazer é sempre muito bem-vindo. Estamos sempre aguardando, porque é disso que nós sobrevivemos, da colaboração de todos nós. Quarta-feira nós temos as nossas reuniões públicas de manhã, às 10 horas, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o passe de cura, que é o tratamento espiritual. Então, a gente sempre pede que quem sentir necessidade, tiver vontade de tomar o passe de cura, que, acabando a nossa reunião pública hoje, permaneça no mesmo lugar, que virá um médium da casa para conversar e ver da necessidade do passe de cura. Porque aí ele será encaminhado, vai receber um cartão em que vai ser preenchido, e no dia, na quarta-feira, vendo o horário melhor para tomar o passe de cura, de manhã, à tarde ou à noite. Lembrando sempre que é muito importante que a gente se conscientize do trabalho da cura. O paciente tem o médium e tem o paciente. O médium está trabalhando através do seu mentor espiritual. O fluido vem do mentor espiritual. Mas é preciso que o paciente esteja receptivo. É preciso que ele esteja ali consciente da necessidade dele, de por isso estar tomando o passe de cura, tem que estar muito bem concentrado, tem que procurar pacificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, para que o fluido saudável, salutar, penetre no nosso organismo, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente vá se livrando das nossas dificuldades. É assim que funciona o passe de cura. Mas a gente vir a casa muitas vezes na semana também é uma cura maravilhosa. Vir a casa muitas vezes na semana. A casa espírita funciona de domingo a domingo. Então, que a gente venha participar dos estudos,
que a gente venha para as reuniões públicas, que a gente venha no dia e no horário que for mais conveniente para nós. Cada um vai vir no dia e no horário que puder. Mas sempre que puder vir, vai ser muito bom. Certo? Quem puder, por favor, diminuir a campainha do telefone para não tocar durante o estudo, a gente também agradece. Durante o passe, com o nosso companheiro, ele deve estar ocupado lá em cima, ele não desceu. Durante o passe, certamente, eu vou fazer a sustentação que vai ficar baseado no Evangelho. A nossa palestra hoje vai ficar a cargo da nossa companheira Débora, sobre o Livro dos Espíritos. E eu vou ler um pedacinho da mensagem do Evangelho, que é tão interessante que vocês não vão deixar de ler em casa, tá? Capítulo 22 do Evangelho, o título é Não separeis o que Deus juntou. E hoje o estudo é sobre o divórcio. E nos diz assim o nosso mestre Allan Kardec: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria Igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade e em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei de amor. A lição é grande, vocês podem ler em casa, vou repetir para todo mundo ler. Capítulo 22 do Evangelho, item 5. Esse capítulo é pequenininho, então vale a pena, quem estiver interessado, ler o capítulo todo. Vocês vejam que o item 5 é o último item do capítulo. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para mais uma manhã de estudos em torno do Teu Evangelho, do Livro dos Espíritos, essas obras, Senhor, que nos fortalecem, que nos esclarecem, que nos dão coragem para enfrentarmos com menos dificuldade as nossas lutas diárias. Por isso nós te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos e amigos que sempre estão aqui junto de nós, nos amparando, o nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Herman, toda essa coluna de espíritos amorosos, que eles possam estar mais uma vez junto de nós, para que tenhamos a nossa mente aberta, para entendermos tudo que nos for passado na manhã de hoje. Então nós te pedimos, Senhor, que fique conosco, envolvendo a nossa casa, envolvendo todas as tarefas aqui realizadas, para que tudo saia a teu contento. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. A nossa companheira Débora vai nos falar hoje da encarnação nos diferentes mundos. Eu vou ler duas questõezinhas, conforme ela combinou comigo. A questão 172, Kardec perguntou assim: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos responderam: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Questão 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E eles responderam: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior.
Subpergunta A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta: certamente. Subpergunta B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Resposta: sem dúvida. É possível que já tenhas vivido algumas vezes e na Terra. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira. Muito bom dia a todos. Nós e a tecnologia, não temos que estar sempre, né, nos superando, faz parte. Né? Em algum momento eu já vivi uma resistência, mas depois entendi que faz parte. Temos que nos ajustar, é de eterno, a todas as novidades, todas as conquistas, sejam tecnológicas, mentais, materiais, que nos cheguem. Então, nós temos que estar, se estamos principalmente reencarnados, precisamos vencer todas elas. Isso é muito bom da gente compreender, porque aí a gente começa a sair da negação, né? Isso não é para mim, isso não é. E tudo é para mim, tudo é para todos, né? Então, se estamos aqui reencarnados neste momento de transição, aonde, se pararmos para pensar, a geração da minha mãe, né, para mim, teve um avanço tecnológico enorme. Os meus filhos, né, mais ainda, e isso vai continuar se intensificando, faz parte do progresso. E aí é bom que a gente está falando aqui, né, dessa primeira parte, porque o Livro dos Espíritos, né, Kardec fez as perguntas, né, 1019 perguntas, e o início, né, da codificação, né? E ele tem 4 partes, o Livro dos Espíritos, sendo que a primeira parte, que é essa primeira parte que a gente ainda está hoje, né, a gente ele vai desdobrar ela, vai aprofundar na Gênese, é a primeira parte. A segunda parte é dividido o Livro dos Espíritos em 4 partes. A segunda parte, ele vai também aprofundar e desdobrar no Livro dos Médiuns. Estou certa, Gracilde? Tem que estar sempre consultando quem vem primeiro, com mais saber. A terceira parte, né, e a primeira parte são vários capítulos. Interessante isso. Há muito tempo que eu não, né, tinha parado para olhar a primeira parte. Isso é bom da gente entender o que a gente está estudando. A gente começa a assentar o conhecimento, assentar a informação, organizar isso cognitivamente para a gente poder saber para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo com o Livro dos Espíritos, né? O que o Livro dos Espíritos traz, além de 1019 perguntas, traz uma organização primeira que Kardec precisou para depois, né, lógico, constituir o Pentateuco. Então, a primeira parte são 12, são 6 capítulos dessa primeira parte, onde ele vai falar todos desses aspectos que nós poderemos aprofundar na Gênese. Depois ele vai falar da segunda parte, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que ele vai falar da questão da mediunidade, que vai ser desdobrado no Livro dos Médiuns, onde a gente também aqui tem os estudos. A terceira parte, ele vai falar dos aspectos das leis morais, e aí na segunda parte são bastante capítulos, são 8 capítulos, 9, 10, 12, né? São 11 capítulos
no livro dos médios. A terceira parte que ele vai desdobrar, vai ser desdobrado no Evangelho, que são as leis morais. Olha como Kardec, né, inspirado pelos espíritos superiores, guiado por eles, foi organizando já em temas, em assuntos, aonde, né, praticamente ficou, para o nosso entendimento, para a nossa constituição moral, espiritual, é o que tem para hoje, né? O conhecimento para aqui? Não para, é infinito. Em vários mundos nós vamos poder estudar, ou como aqui a gente vai ver, até aqui na Terra também, que vai se tornar um dia essa morada dos espíritos puros, porque faz parte da lei de progresso. A gente vai entender isso tudo. E aí ele vai falar então na terceira parte, as leis morais, e são vários capítulos, são 12 capítulos, onde ele vai, né, de alguma forma, lançando os temas que vão ser depois aprofundados no Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do livro dos Espíritos, que são as penas, as esperanças e consolações, que é o livro desdobrado Céu e Inferno. E aí são mais, esse é menor até, são 2 capítulos, onde ele vai também aprofundar. Então, a gente está aqui na primeira parte, né? E a nossa querida irmã aqui leu, nós estamos nessa primeira parte ainda, e estamos falando, como ela diz aqui, a encarnação dos diferentes mundos, né? E eu pedi até para ela ler as duas, mas é porque aí vai me dando já o fluxo das ideias, né? Vai surgindo, e a voz calma, melodiosa, com muita propriedade, vai fazendo com que a gente já vai entrando no fluxo da palestra. E aí, só voltando, mas não é porque ela leu diferente, é porque ela já me trouxe já esse fluxo de ideias. Olha que coisa interessante que os espíritos falam. De novo, a 172. Nossas diversas existências corporais efetuam-se todas na Terra? Aí ele vai dizer assim, nem vou ler a resposta primeiro, né? Porque a gente acha que já até nem lembra, né? Todas na Terra? Aí vamos pensar, né? Hoje nós já temos o conhecimento, né? Até a tecnologia já está podendo, né, nos levar, né, para esse conhecimento do universo, que ainda para todos nós é restrito. O conhecimento do universo ainda é restrito por conta da nossa implementação física, que a gente não consegue pegar distâncias, ouvir determinados, né, sons, não conseguimos ver determinados espectros de luz, que no caso formam as imagens, mas a gente já tem aí os aparelhos que nos auxiliam, nos ajudam, e a gente hoje, se entrar no YouTube, então a gente fica encantado, né, com as imagens, com os vídeos que já temos aí das grandes, né, empresas que estão aí no mundo, já podendo filmar, mapear, mandar satélites às nações, né, as potências, as grandes potências já estão usando há muito tempo tecnologia, e isso vai engendrando, né, o progresso todo, não só o progresso da humanidade, mas de uma forma geral, porque está tudo interligado. O universo é um sistema aberto, está tudo interligado. O que eu aprendo aqui interfere ali, o que ela fala aqui interfere lá. A gente não consegue entender isso, mas é assim que funciona. Então, o universo está evoluindo à medida que nós estamos evoluindo. Olha que coisa interessante. À medida que a formiga está evoluindo, o universo está evoluindo. Mas a gente não tem essa noção, a gente tem essa noção sempre separado, né? A guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver comigo, porque eu estou dentro desse vasto universo, e um vento contrário perturba essa criação. Isso é muito lindo da gente entender. A gente pode entender isso lendo a Gênesis também, né? Onde a gente vai perceber todas essas nuances. Leon Denis fala muito disso, né? Leon Denis fala dessa vasta criação, da ideia de Deus, do invisível, do grande enigma. Leon Denis dá um show, né, para todos nós, dessa inter-relação, mundo físico, o mundo espiritual, está tudo interligado. Então, aí ele está falando assim, nem tudo, aí vamos de novo, nossas diversas existências corporais efetuam-se em todas na Terra. E aí eu gosto da doutrina espírita por isso. Foi por isso que
quando foi a primeira vez assistir uma reunião pública, num centro pequenininho, e era no finalzinho de uma vila, uma última casinha pequenininho, que era discípulos de Allan Kardec. Eu nem sei se ele ainda, acredito que sim, ainda está ali daquele jeitinho, mas de qualquer forma foi aquela casa ali, pela primeira vez que eu ouvi a doutrina espírita, eu fiquei encantada. Por qual motivo? Primeiro, eu fiquei encantada pela coerência, por impulsionar a gente a pensar, a raciocinar. Por isso é que Kardec foi o quê? O bom senso encarnado. Olha, não foi à toa, porque ele era um homem sempre buscando essa ideia, esse bom senso. E aí vamos pensar nós, sem entender, sem precisar ler a resposta. De novo, nossas diversas existências corporais efetuam-se todas no planeta Terra. O que o bom senso diz? Antes da gente ler o que os espíritos nos falam. Hoje nós já podemos, né, com os grandes telescópios, ver a infinidade de planetas só dentro da nossa galáxia. Será que todas as nossas existências, e tem um grande sábio que nos revelou que nós já temos em média 80 mil vidas. Será que todas foram no planeta Terra? Será que nós compramos uma fazenda? Uma fazenda é uma área grande. Uma fazenda. Aí eu vou, corto todas, né, as possibilidades de vegetação, todas, e planto uma roseira. Tem sentido isso? Acabei com todas as espécies de vegetações? Não, eu vou dizer, eu comprei só para plantar uma roseira. É assim quando a gente pensa que só tem vida no planeta Terra. Comprei uma mansão com 20 mil quartos, mas só moro na cozinha. É isso que a gente está dizendo. Só tem vida no planeta Terra. Só tem corpos materiais dessa forma no universo. A gente tem que usar como Kardec fez, seguir esse mestre, seguir essa referência, o bom senso encarnado. Será que só tem? Preciso ler a resposta do bom senso dos espíritos que têm essa visão ampla do universo? Não. E aí vamos ver a resposta. Nem todas, vê se era coerente, porque nós estamos na era da razão. O que isso significa dizer? Estamos na era do espírito também, que nós precisamos usar o nosso potencial humano, divino, para poder, de alguma forma, se situar nesse planeta, entender o nosso papel, para que nós viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. É razão, são perguntas que nós precisamos nos fazer. Os espíritos já disseram, mas a gente pensa, será que é isso mesmo? Com isso a gente vai fazendo o quê? Substituindo crenças, dogmas inacessíveis, por questões com mais lógica, com mais coerência, fazendo analogias. Eu gosto muito de fazer analogias quando eu estou estudando alguma coisa. Analogia é isso. Será que nesse universo com um monte de planeta, imagina se eu compro uma casa, e aí eu vou morar só num cômodo? Então para que eu comprei? E se eu ganho? Aí eu vou morar, não, só vou morar aqui. Assim é o universo. A gente já tem hoje como começar a fazer essas perguntas e respondê-las com muito mais lógica e coerência. O Dr. Amit Goswami, que é um grande físico quântico, referência no mundo, falou que é impossível não existir Deus. Mais ou menos isso, né? Trocando em palavras simples. É impossível matematicamente não existir uma inteligência suprema por detrás de tudo.
Já estamos aí, tá vendo? Por quê? Agora é a era, ciência, tecnologia, a era da razão, do espírito. E aí nós estamos fazendo o quê? O que Kardec fez e que nos trouxe como exemplo. O bom senso encarnado. Isso que a pessoa me falou faz sentido? Porque a pior coisa é o fanatismo científico, religioso, político. Porque é cego, porque as paixões são cegas. Mas a gente já tem hoje um aparato aonde esse cérebro, nós estávamos conversando ainda há pouco, que nos possibilita um senso crítico, nos possibilita responder usando essas áreas da razão, que são no nosso neocórtex, nesse novo córtex, nesse novo cérebro, aonde a gente pode fazer o quê? Essa aferição de valores, de informações. Imagina alguém com a nossa idade e alguém falar, Papai Noel existe. Você, existe. Aí, pô, cara, né? Então a gente já tem que começar a poder, não, isso aqui não cabe mais. E porque a evolução, ela é infinita. Eu vou tendo que estar sempre o quê? Me ajustando às informações novas. Talvez se eu falasse na época da minha avó, da minha bisavó, que só o planeta Terra era habitável, uma grande maioria poderia até acreditar. Porque eu me lembro, não vai muito, quando eu era criança, de que a gente falava assim, o mundo todo está fazendo isso. E quando a gente falava o mundo, eu não sei se vocês viviam isso, depois eu fiquei refletindo, que parecia que era o universo, quando a gente falava o mundo todo está fazendo isso, o mundo todo é assim. Eu, depois analisando essa minha fala, e a minha referência era de que tudo era assim. Hoje, o planeta Terra, parece que você vê como é que a gente vai evoluindo, como é que a gente vai criando redes neurais novas de compreensão das informações. Hoje, o mundo, a gente já sabe que é o planeta Terra, né? Que é pequenininho, porque a tecnologia está a serviço disso, do progresso, da evolução. E aí eu hoje falo, não, o mundo é um planeta, é pequenininho, é um grãozinho de areia, nesse vasto oceano de vibrações que estão aí formando o mundo, né, as nebulosas. Então a gente tem que estar o tempo todo, mais do que nunca agora, é a era da razão, mas essa razão com esse bom senso que Kardec pôde trazer para cada um de nós, nos ajudar nessa compreensão maior da vida, porque a gente está falando da vida, a gente está falando de nós, né? E aí então ele diz, né, de novo, né, todas as diversas existências, depois disso que a gente conversou, faz sentido a gente achar que só tem vida no planeta Terra? Aí ele diz, nem todas, mas em diversos mundos. A deste mundo não é a primeira, que coerência, não é a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E olha, vamos falar aqui, o planeta Terra é lindo, não é? Se o planeta Terra, ele está falando não só da questão física, também da questão física, vamos pensar, vamos raciocinar. Será que tem paisagens mais bonitas do que do planeta Terra? É linda, não é? É a coisa mais linda, o planeta azul. Os oceanos, as matas, as montanhas. Eu amo ver aquela série o Alasca, para poder ver aquela beleza, aquela vastidão daquelas cordilheiras, daquelas montanhas, com neve, com os animais, com os rios, né? E aí vamos raciocinar, é a mais bonita ou será que tem outras também materiais, tão bonitas quanto ou mais? É a mesma lei, nessa vastidão, será que não tem mais? Bonitas ainda, imagina,
de inebriar os nossos olhos. Assim também com as inteligências, com o progresso dessas almas que estão nesses planetas. Lógico que tem um infinito dessas possibilidades, tanto do mais grosseiro, do mais rude, do mais material ao mais celestial. E aí nós estamos aqui no planeta Terra, como ele falou aqui, né? E é uma das mais materiais e das mais distantes da perfeição. E aí vamos pensar, no planeta Terra, a gente conserva os rios, a gente conserva os animais, as florestas, o meio ambiente, o ar, o hálito divino com o nosso pensamento. Não faz sentido isso? Nós estamos distantes demais ainda da perfeição. É só parar para pensar o número de pensamentos negativos que a gente tem durante o dia. É muito maior ainda do que de pensamentos positivos. Um grande mestre, sabedor que era da psicologia humana, de como funciona a mente, o que é a mente, o que é o corpo físico, o que é o condicionamento, como nós estamos no planeta Terra. O que ele fazia? Durante o dia, depois do almoço e depois da janta, tinha que sempre alguém chegar que ele previamente avisava, um dia antes, ele chegava, tinha que contar 12 notícias boas do mundo. Exercício. Recondicionar a mente, criar redes neurais novas. E aí ficava todo mundo aflito. E aí tem várias histórias engraçadas em função disso, né? Que um lembrou de 11 e não conseguia achar a número 12. E ele foi nervoso, que ele vai brigar. E era sempre um teatro em torno dessa figura. Era teatro cósmico. Leon Denis, eu estudando para o encontro de Leon Denis, Leon Denis fala do teatro do universo. Falei, nossa, Leon Denis foi muito inspirado, porque e aí ele ficou naquela aflição, meu Deus, o que eu vou fazer? Esqueci, não lembrava. A 12ª, 11, chegando a hora dele falar. Aí ele falou, já sei, vou pular da 8 para 10. E aí no meio, ele não vai lembrar. E aí ele foi, aí falei, isso, e aqui, descobriram aquilo, o homem resolveu isso, e aqui tomaram uma decisão importante política, e aqui uma senhora ajudou não sei quantas pessoas, número 8, e aí o mestre assim, vamos, e agora a 10, sabia que ele tinha esquecido, a 10, aí ele disse assim, muito bem, você lembrou na íntegra de todas. E assim são os espíritos superiores com relação a todos nós. Tanto carinho. Eles não querem, nos rebaixar, querem nos elevar. E porque o importante ali não era se ele estava sabendo 10, 11 ou 12, era que ele estava tendo a oportunidade de desenvolver essa capacidade de ter um olhar melhor para tudo, de mapear mais, esse neocórtex, que é esse novo cérebro que fala disso, que fala de espiritualidade. Nós estávamos conversando hoje com um amigo, a área da ética, a área da espiritualidade está no neocórtex, mas ele está pouco, escaneado com quênios neurais. Então precisa da gente do reforço positivo. E o que ele fazia era isso. À noite tinha outro grupo, tinha que falar mais 12. E com isso, era ele que precisava ouvir isso? Não. Éramos nós que precisávamos mudar a nossa forma de abordar a vida, de olhar o mundo, de olhar a gente mesmo, para a gente poder criar uma nova realidade. Então vamos lá. Então, nem a última e nenhuma das mais é a mais material por isso, porque a gente ainda
está muito destoado dos mundos dos espíritos superiores, dos espíritos puros, porque eles já têm isso, eles já foram como nós um dia, então eles sabem o que precisa ser ainda percorrido, né? E o planeta Terra, imagina se o planeta Terra, que é essa beleza, né, material, imagina como não devem ter outros planetas, né, tão quanto ou mais belos do que o planeta Terra. Tá? Mesmo assim, a gente ainda, como ele fala aqui, está muito atrasado ainda, porque a gente nem mantém, a gente destrói. Vai chegar uma hora que a gente vai manter, e não só manter, transformá-lo com embelezamento espiritual. Porque a gente não chegou nem na situação de manter o planeta Terra na sua beleza que ele traz, que ele encerra. Então, por isso que a gente ainda está mesmo lá, muito mais perto do início do que do final da linha. Mas, como ele fala aqui, ele vai falar, o planeta Terra será ainda esse planeta, né? Porque também a questão material, ela é também, né, desenvolvida. Aí ele vai falar da segunda aqui. Aí ele fala assim, a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro, ou pode efetuar várias delas no mesmo globo. Aí eu lembrei muito da questão da gente trocar de família, porque a reencarnação é para isso, para a gente mudar de família, de cultura, de país, de globo. Ué, por que não? A gente pode também ter uma vida no planeta Terra, ter uma outra vida em outro planeta, depois voltar para o planeta Terra, de acordo com o quê? Vamos raciocinar também, sem a gente, né, já ter as respostas. Porque depende do aprendizado que a gente precise fazer naquele momento. Tudo na vida é assim. Dependendo se eu quero fazer um bom curso de inglês, porque eu preciso viajar, ou porque eu vou arranjar um trabalho, eu vou para uma escola onde eu possa aprender esse idioma, ou aprender um outro idioma, de acordo com as minhas necessidades, e eu vou, então, participar por um período daquilo ali, e depois eu saio. E assim o planeta Terra, eles não falam, é uma escola, é um hospital, porque aqui só temos nós doentes, né? Poucos são sãos, né? Porque tem a sanidade, ela está muito mais no espírito, porque o corpo é só o reflexo disso. Então a gente vai de mundo para mundo de acordo com o quê? É porque os espíritos falaram, de acordo com as necessidades. E quais são as minhas necessidades? Elas variam de pessoa para pessoa, porque cada um já viveu mais vidas ou menos vidas, cada um está num ponto da evolução diferente do outro, e cada um está naquele momento precisando desenvolver determinados talentos. Não é assim? A gente está no planeta Terra para quê? Para comer não sei quantas toneladas de comida, beber não sei quantas quantidades de água, gastar os recursos do planeta à toa. Outra coisa que a gente tem que pensar. Né? Não, eu estou no planeta Terra para evoluir, como eu poderia estar em outro planeta. Então, se eu preciso evoluir, eu preciso... Aí que a doutrina espírita é muito coerente, aonde a gente entende que é na reencarnação, nos mergulharmos num corpo, que eu posso validar esse progresso. Ele vai falar disso também em algum momento aqui das perguntas, que todos vocês deveriam ler, ou em casa, todos vocês, porque aí vai ficar fácil da gente entender. Deveriam ter lido antes, né? Porque a gente coloca sempre, né, o folderzinho falando da palestra, e também depois dá uma analisada. E aí ele vai falar aqui, né? Nós vamos no planeta de acordo com o quê? Com desenvolver as nossas habilidades, que Jesus fala de virtudes, que são as nossas possibilidades divinas. Na verdade está falando disso, as possibilidades divinas que nós temos, né? Que desenvolver os atributos da divindade sempre de forma relativa, né? Sempre de forma relativa, mas podemos desenvolver elas. E aí, de acordo com as necessidades, eu estou nesse planeta, ou depois eu posso reencarnar em outro, de acordo com... E aí,
nós ainda não sabemos escolher. Por isso que os espíritos falam, a gente pode decidir se eu quero ir para determinado planeta ou para outro? Ah, pode, mas vamos pensar aqui. Nós que ainda temos tanta dificuldade de compreender esse sentido da vida, compreender aonde eu tenho que chegar. Eu, às vezes, tenho condições de escolher aonde eu vou reencarnar? Em que família, em que núcleo social, em que núcleo cultural? Não tenho. Isso tudo eu fico pensando, não tem como. Porque às vezes a gente ainda pede, ou eu estou errada, um monte de coisa que depois no final vai ser ruim para a gente. E às vezes, graças a Deus que a gente não recebe isso. Porque quantas das vezes eu já pedi coisas que eu depois disse, meu Deus, obrigado, Senhor, por ter dito não. Porque eu tinha bagunçado a minha vida, não é? Ou vocês são diferentes? Eu acho que não. Quantas vezes eu depois digo, muito obrigado, meu Deus, pelos nãos que vocês me deram. Porque senão eu tinha feito um desastre da minha existência. Então, a gente ainda não sabe bem o que é melhor para a gente. Por isso é que ainda no planeta Terra, eles nos ajudam a, o quê? O entendimento no mundo espiritual, das nossas necessidades. Tem muitos de nós que nem isso, não são as reencarnações compulsórias, que os espíritos organizam, a equipe de reencarnação organiza, coloca a gente praticamente lá, igual criança. E a gente vai reencarnar naquele núcleo, daquele lugar, de acordo com a necessidade, sempre o que for melhor para a gente. Mas a gente pode, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai refletindo sobre essa beleza que é a vida, a gente vai entendendo e muitas das vezes, podendo no mundo espiritual, ajudar, compreender. Eu me lembro que uma vez eu estava lendo os livros de André Luiz, e ele falando, um capítulo lá, falando de preparar o corpo físico para reencarnar. E aí, eu me lembro que uma delas falou assim, não, eu quero, trocando em miúdos, né? Eu quero um pouco de barriguinha, eu quero nascer com um pouquinho de barriga. Tem alguma que ela fala assim, não queria o corpo físico perfeito. E resumindo, aí eu lembrei de mim, né, com o barrigão. Aí eu falei, porque às vezes é o nosso motivo de queda. Então, até o corpo que a gente vai receber, de acordo com as nossas tendências, de acordo com as nossas paixões, a gente pode se arrebentar. Então você vê como que é complexo, como que não é simples. Né? Porque você fala assim, por que eu nasci assim? Por que eu não nasci magrinha, né? Numa família de todo mundo. Porque às vezes é motivo de queda. E aí eu falo, entendi, muito obrigado. Porque a gente vai aprendendo com a doutrina esse autoconhecimento. E a gente vai, com os estudos, com as palestras, desenvolvendo essa capacidade de perceber quem somos. Quais as minhas tendências? Onde está o meu ponto fraco? Isso aqui não é melhor, porque que bom que foi assim. Então a gente vai percebendo que dentro desse universo de possibilidades, nós estamos no melhor lugar. Estamos vivendo o melhor, para que a gente não possa depois escorregar e cair de um lugar muito mais alto, porque a gente ainda é muito dúbio, a gente está toda hora, escorrega, levanta, mas é igual o bebê, quando o bebê escorrega, levanta rápido, porque está tão pertinho do chão que às vezes nem dói. Então é melhor às vezes a gente não levantar muito, subir muito, porque o tombo é grande. Imagina o tombo de uma escada, né? Então a gente tem que estar sempre dizendo, está tudo certo, é por aí, devagarinho, a gente vai recebendo, né, essas ajudas dos espíritos. Aí às vezes eles deixam, vou deixar você então um pouquinho ali, um pouquinho mais bonitinha. Aí daqui a pouco a gente está achando que é a rainha da cocada preta, que é mais bonita, e a gente está ali, de repente, não priorizando tantos aspectos da vida importante, porque aí a gente vai, né,
se fascinando, igual Narciso, né? Que tanto olhava no lago, falava como eu sou lindo, né? E aí morreu afogado. Então, para a gente não cair de novo, né, nessas tentações, nós vamos muitas das vezes recebendo da misericórdia de Deus um pouquinho de um detalhezinho ali, um detalhe aqui, que faz com que a gente fique, né, muito perto do chão, nesse sentido, né, de entender melhor o que é melhor para a gente e que está tudo certo dentro desse amor infinito de Deus por todos nós. Então, a gente sabe que pode reencarnar em vários planetas, ora aqui, ora em outro, apesar do planeta Terra ser com esse aspecto, com certeza terão outros planetas, terras, né, mais ou menos com a mesma configuração, mas com núcleos diferentes. Como assim? Nós temos o planeta Terra, a gente vê mesmo isso. No Oriente tem uma cultura, na Ásia tem outra cultura, nas Américas temos outras culturas. Mesmo num planeta pequenininho, nós temos diferenças de quê? De mentalidades, de mente. Cada povo, cada nação, cada país tem o quê? Um grupo de espíritos que pensam, que vibram mais ou menos igual. Então, nós não estamos no Rio de Janeiro à toa. Não estamos no Brasil à toa. Não estamos na América à toa. Porque todos nós que estamos aqui, comungamos mais ou menos com as mesmas ideias, crenças, variando muito pouco, porque isso é visto e entendido pelos espíritos nessa vibração que a gente emana. Então, um outro planeta, também. Então, de acordo com a minha necessidade de mudar essa vibração, de mudar esse entendimento de quem eu sou, da vida, eu posso reencarnar num outro planeta, mais ou menos parecido, mas como os povos aqui no planeta Terra. Porque se a gente parar para pensar, o planeta Terra como um todo, ele está mais ou menos, todos nós estamos na mesma vibração, mas varia o quê? Varia alguns detalhes, algumas nuances que formam o quê? Os povos. Na verdade é isso. Por que a gente não nasceu aqui, nasceu ali, nasceu acolá? Por conta dessa vibração, que tem a ver com como eu penso, como eu concebo a vida, como eu concebo a família. É mais ou menos isso. Então a gente no outro planeta a mesma coisa. Eu posso ir para lá e de acordo com as minhas necessidades, eu preciso mexer um pouco nisso, modular um pouco disso, sair muitas das vezes do fanatismo religioso, desenvolver a razão. Eu posso reencarnar num determinado povo aqui no planeta Terra, como eu posso precisar reencarnar num outro planeta, onde já tem essa mente mais aberta. De alguma forma, eu ainda estou dentro daquele nível espiritual, mas ali já tem o quê? Um estímulo a mais para eu estar mudando de contexto social, político, e eu já estou dando um passo à frente. É igual a gente com a doutrina, né? Quando a gente estuda uma obra como a Bíblia, a gente estuda a obra com a doutrina, tem aspectos diferentes, apesar da gente estar falando de Deus. Mas cada uma vai trazendo a gente, convidando a gente para ter um entendimento diferenciado e de acordo com como a gente pensa, como a gente cristaliza as crenças, a gente muitas das vezes não consegue fazer a mudança. Não consegue. Depende de quê? De estímulos internos, que é o conhecimento que a gente está fazendo aqui. Nós estamos fazendo o quê? Estímulos internos, porque a gente está falando, não, é isso mesmo, talvez seja assim. E tem o estímulo externo, que é o quê? O que eu estou passando de alguma forma e dividindo com vocês. Então, o tempo todo a gente vai tendo o quê? Estímulo interno e estímulo externo. E com isso a gente vai desenvolvendo essa possibilidade de dar um passo à frente nessa evolução. E isso é simples? Não é simples. Isso requer tempo. Quantas das vezes a gente, vive numa família e aonde a minha família eram muitas mulheres e cada uma cozinhava muito bem. Minhas tias, cada uma cozinhava muito bem, fazia comidas maravilhosas, né? Mas elas falavam assim, um exemplo, vou fazer o estrogonofe. Meio diferente. Elas não sabem fazer. Aí vinha a outra assim, vou fazer do meu jeito. Eu disse,
É assim que se faz. Ó, cada um achando que o seu era certo. E assim somos nós. Um dia, depois de tanto eu vi elas brigando, porque não, faltou isso, faltava aquilo, aí a Lai ficava chateada. Enfim, parecia uma família italiana. E aí eu dizia, depois eu falei assim, aonde está escrito que é assim que é certo? Aonde está escrito? Mas condicionamento cristalizado de que a gente sabe a verdade. Em algum momento a gente construiu isso. E aí depois eu pensei, meu Deus, arroz é a mesma coisa. Minha mãe falava, não, arroz se faz assim. Aí eu dizia depois de mãe, aonde está escrito que faz assim, que é assim que tem que ser feito? Para a gente entender que está tudo aí por aprender nesse vasto, infinito universo. Com isso a gente começa a abrir espaço dentro da gente para ver o novo, para ouvir o algo mais, para dilatar o nosso entendimento, o nosso conhecimento, e assim é em tudo. Por isso é que a gente ainda precisa reencarnar em vários planetas diferentes, em vários núcleos, para a gente sair do quê? Dessa cristalização de conceitos. Só assim a gente consegue. E se parar para pensar, não é simples. Um hábito só a gente mudar às vezes na nossa casa, como é difícil. A gente entende porque já tem redes prontas, neurais. Bom, é mais fácil. O cérebro não quer gastar energia, porque ele está a serviço de gastar menos energia e otimizar o que a gente tem para fazer. Então ele vai para ali. Aí você fala, não vou para ali, eu vou para aqui. Acaba que você está fazendo igual, porque gasta menos energia. Aí ele vai dizer aqui, outra coisa também que passando de um mundo para o outro, na pergunta 180, passando de um mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que deste possuía? Então ele conquistou uma inteligência, capacidade de perceber as coisas, de questionar, mas também de ouvir, de raciocinar. Ele perde isso se a gente for reencarnar em outro planeta? Vamos pensar. Quando eu estava fazendo fiz uma faculdade há muitos anos, e aí fiquei anos, né, sem estudar, aquela coisa toda. Depois eu decidi fazer uma outra. Aí eu falei assim para uma amiga, não vou lembrar de nada. Não vou ter como fazer 20 e tantos anos depois, não vou conseguir lembrar. Nem sonhando, não vou sair da primeira fase, porque já esqueci muita coisa, não lembro como se faz um monte de coisa. Aí nós fomos, lembrei praticamente tudo que tinha que lembrar, né? E o resto que aprender. Está tudo armazenado nas camadas mentais. Todas as nossas experiências estão armazenadas numas camadas mais profundas, em camadas às vezes mais para consciência, mais subconscientes, inconsciente profundo, que tem várias camadas, está tudo ali. Então, independente se eu vou morar agora lá na África. Aí vou chegar lá, vou precisar inventar algumas coisas, me apropriar da cultura, forma de viver, comida. Mas 20 anos depois, eu esqueci tudo, se perdeu? Não se perdeu. Aí quando alguém fala alguma coisa, eu digo, isso aqui é isso aqui eu aprendi quando eu era pequena. Não é assim? Assim como é espírito. Eu mudo de planeta e aquilo que eu conquistei está ali se expressando. A minha netinha, que nasceu há pouco tempo, ela tem 5 anos, e eu até tenho um ano, sei mais ou menos quem ela é, por conta dos hábitos. Ela replica alguns comportamentos de alguém. Pode não ser, não importa, os espíritos dizem, a gente não precisa saber, porque isso não vai mudar em nada, vai até atrapalhar, porque a gente ainda não sabe nem lidar com isso, né, de forma apropriada, de forma produtiva. Mas a gente percebe o quê? Que está ali, na criança, já alguns hábitos que você fala, nossa, já trouxe, são os hábitos inatos, né? A inteligência inata que a gente já traz de experiências anteriores. Então a gente pode viver no planeta e vai esquecer tudo? Não, lógico que não, né? Não vai.
Aí ele diz aqui, o espírito conserva a inteligência. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Porém, ele pode não possuir, olha que legal, ele pode não possuir os mesmos meios de manifestá-la. Isto depende de sua superioridade e do estado do corpo que tomar. Faz todo sentido, não faz? Está ali. Mas eu reencarnando em outro planeta, ou até reencarnando, né, no mesmo planeta, às vezes como homem, depois vem como mulher, eu não vou poder expressar, porque o organismo é diferente. Imagina no planeta Terra, se do sexo feminino para o masculino já tem, que tem os hormônios que fazem o quê? Eles mexem no comportamento da gente, o comportamento do homem é diferente do da mulher, por conta da questão das glândulas, a questão hormonal. Isso implica numa questão mental, a forma de conceber o mundo da mulher é diferente do homem, por conta dos hormônios que fazem o quê? Que são os ingredientes das nossas emoções. Então já tem diferença. De acordo com o corpo que eu tenho, imagina num outro planeta, eu vou ter facilidade ou não de expressar essa inteligência, de acordo sempre com o quê? Com a necessidade. Foi um excelente, né, músico, foi um excelente pianista. E a gente vê que às vezes tem crianças até que, né, não conseguem, né, por algum motivo, algum sentido, elas expressam, e outras não, é totalmente bloqueado, sempre para o melhor, para que a gente não fique. Imagina, se a gente é apaixonado por tocar piano, aí a gente quer reencarnar, a gente tem essa tendência a cristalizar, sempre como pianista, aí o que os espíritos fazem? Não, agora você tem que desenvolver uma outra área, a área da ciência, ou a área, seja a área que for. Aí vem o quê? Num corpo físico, né? Aí tem a questão da genética, tem a questão da cultura familiar, que você não vai expressar isso, porque você agora, senão, só fica sendo pianista. E você não nasceu para ser só pianista, você nasceu para ser muito mais. Aí vem o quê? De alguma forma, como ele falou aqui, o corpo material traz um impedimento, não tem redes prontas, neurais para expressar aquilo com muita facilidade, que às vezes você fala assim, cara, eu queria tanto aprender isso, mas eu não consigo aprender. Que dificuldade. Aí eu às vezes falo, está faltando uma perninha do neurônio. Mas essa perninha não vai ter nessa vida. Sabe por quê? Porque não é prioridade. E aí eu vou me distrair. E aqui a gente não está para se distrair, a gente está para evoluir com amor, com alegria, com esperança, mas não para se distrair. Aí falta aquela perninha do neurônio para a gente não, de novo, ficar naquilo. É igual criança, que às vezes brincar com alguma coisa, você bota uma outra, não, ela volta para aquilo. E é isso, somos assim ainda. Por isso é que a gente precisa estar experimentando todo esse vasto universo através de várias moradas na casa do meu Pai. Jesus foi tão belo quando falou isso. Aí ele diz aqui, outra coisa interessante também. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por uma nova infância. Gente, a reencarnação é belíssima, né? É uma coisa assim, acho que para mim foi a melhor notícia que eu recebi nessa vida. Não morremos, vamos reencarnar quantas vezes for preciso, nem por isso a gente tem que negligenciar. Mas aí diz assim, passando de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância. E aí a gente sabe com a doutrina que a infância, quando a gente recebe um corpo, é tudo perfeito. Quando a gente recebe um corpo físico novo, a gente tem o quê? A implementação material. Cérebro, tudo se formando, plástico, que precisa de o quê? Um período, e que a gente sabe que é o período de 7 anos, né, que os espíritos nos passam, aonde a gente vai o quê?
ainda tem contato de algumas questões de outras vidas, né? Ainda não teve aquela ligação molécula a molécula, mente a mente, ainda passa às vezes alguma coisinha, já não é tanto, mas passa, mas a gente tem a possibilidade de desenvolver aquela perninha que eu falei que eu não tenho. Aí eu vou numa outra vida, de acordo com o meu planejamento reencarnatório, que agora eu já estou sabendo, né? Eu já posso dividir com os guias, porque agora eu já sei, não, eu reencarno, não, vai ser o melhor para mim, não, eu tenho que ir para ali, não para aqui. Eu já estou podendo, nem que seja ouvir a reunião, porque até então a gente às vezes nem consegue ouvir a reunião, porque vai perturbar o planejamento deles. Aí eu já digo, não, ó, dá para me dar aquela perninha lá do DNA, para eu poder também, né, expressar aquilo que eu amo, que tem a ver com a minha alma, que é tocar, nananana. Aí a gente já vai podendo com os espíritos, tudo tem sentido, tudo tem coerência, não é nada, é porque é, tudo tem uma lógica e sempre para o nosso bem. Aí ele diz assim, então tá, vou dar metade da perninha, você só vai tocar e tudo com os amigos em casa e não vai sair disso, porque senão daqui a pouco você está no mundo aí não fazendo mais nada, viajando na maionese, né? E dia e noite não pensando em mais nada, inebriado com o som da música, que tem a ver muito com sentimento, mas sentimento não é tudo para a gente encerrar. Muito mais do que o sentimento também faz a gente, né, se fixar nas paixões. A gente tem que ir além do sentimento, que é essa ideia de Deus, está além de sentimento. Sentimento ainda é humano, ainda tem a ver com glândulas, com hormônios, mas a gente tem que dar um passo. Já vê que tem música, determinada música, a pessoa chora, não é? Quando escuta, porque tem a ver com vibração, com onda, impregnando o corpo. E aí uma vez eu fiz um curso que as pessoas ouviam alguma coisa e iam para o choro. Abre os olhos e ultrapassa o sentimento. Ah, coitado, ele ultrapassa, entra na grande alma, que está além do sentimento de coitado, de tristeza, de alegria. O que Jesus experimentava estava além, é num outro nível que a gente ainda não consegue compreender. Então quando vem alguma coisa dessa, eu digo, não, tristeza não, ultrapassa esse sentimento e vai para a sede do amor que está além, que a gente ainda confunde, mas que todos nós agora já compreendemos, que a gente está aqui, que veio desse amor e está voltando para esse amor, que está muito além, e que todos nós deveremos utilizar essa estadia no planeta Terra para desenvolvermos os nossos potenciais, percebemos aonde a gente está identificado, que a gente ainda está aqui neste planeta, não conseguiu ainda nem mantê-lo, que dirá amá-lo, respeitá-lo e cuidá-lo, mas que a gente está aqui num processo de aprendizagem. E a gente cada dia olhando as nossas atitudes, olhando o nosso teor vibratório de pensamento, a gente vai compreender que faz sentido ainda a gente estar nesse planeta e que tão belo, né? Escolhido com tanto amor pelos espíritos para nos receber, que possamos fazer bom uso dessa terra que nos abençoa diariamente com o sol, com a lua, com a água, com o ar, que possamos nos servir dessa nave mãe para podermos alçar voos maiores na direção de Deus. Nós agradecemos a companheira Débora pelo trabalho que ela trouxe para nós, preparado com tanto carinho,
Vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda sempre junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Vamos nos manter concentrados. Esse é um momento muito especial para nós, o momento do passe. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médios, nos transmitindo os melhores fluidos, aqueles de que mais necessitamos, Senhor. Por isso nós te pedimos que abençoe esta hora, a hora do passe. O nosso estudo do Evangelho hoje é sobre o divórcio. Por isso que no início nós enfatizamos que era um assunto muito importante. Ele é tão importante que Kardec, no Evangelho, ele escreveu 28 capítulos. Esse é o capítulo 22. Ou seja, passamos 21 capítulos nos aprimorando, lembrando das nossas necessidades morais, emocionais, porque o Evangelho é um livro de conduta moral. Então, ele nos preparou para chegarmos ao capítulo 22, que nós já viemos estudando já há 2 ou 3 semanas, e hoje é o último item, que é sobre o divórcio. E ele nos diz assim: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Então, é como se as pessoas estivessem numa relação difícil, conturbada, em que já estavam separados de corpo e alma, e aí resolvessem pedir o divórcio. Mas a gente lembra que nem sempre é assim. Às vezes é logo um dos primeiros pensamentos, antes de se amadurecer, antes de ter um diálogo, antes de se pensar no que foi o seu casamento, do que ele fez, como foi formada a família. E aí ele vem nos lembrando assim, olha, que o divórcio só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. E aí nós vimos em itens anteriores, quando ele fala a respeito disso, ele diz assim: na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, a lei divina material, por que ele diz que é comum a todos os seres vivos? Por isso acontece entre homens e animais. Por isso é uma lei divina que vem de Deus para a procriação e é material, no momento em que ela é com este objetivo. Mas ele diz que ao lado dela há uma outra lei, também divina, imutável, como todas as leis de Deus, que é a lei do amor. E que Deus quis que os seres fossem unidos, não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se estenda sobre seus filhos, e que eles, os esposos, fossem 2, em lugar de um, a amá-los e cuidar deles e fazê-los progredir. Olha a responsabilidade de pai e mãe nessa situação. E isso nos leva a nós recorrermos da questão do Livro dos Espíritos, a questão 582, que Kardec pergunta assim: podemos considerar a paternidade uma missão? E os Espíritos responderam: é, sem dúvida,
uma verdadeira missão. E é, ao mesmo tempo, dever, um grande dever, e que envolve, mais do que pensa o ser humano, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada. E aí a questão se estende, lembrando que o nosso bebê nasce bem pequenininho, bem indefeso, para despertar em nós, pais, mães, um amor ainda maior por aquele ser. E isso nos mostra a responsabilidade quando a gente pensa na questão do divórcio. Que ele nos lembra aqui que é uma afeição que deve ter um pelo outro, que não deve ser rompida, desde que ela tenha sido iniciada por uma questão de simpatia. E aí, quem quiser aprofundar a questão da simpatia, vai lá no Livro dos Espíritos, questão 940, que fala que o que deve aproximar uma pessoa da outra, e nem sempre é só em questão de casamento, por questão de amizade, é a questão da simpatia. E desde que duas pessoas se simpatizem, quando surge a antipatia, é porque alguma coisa aconteceu. E aí está no momento deles conversarem. Aí está no momento do diálogo. Porque o casamento nada mais é que uma questão de concessão. São duas pessoas adultas que se encontram, que se apaixonam, que se juntam, que se casam. Muitas vezes formam uma família com filhos, outras vezes não têm filhos, mas é uma concessão que um faz ao outro. Em geral, são duas pessoas que foram educadas por famílias diferentes, então receberam educação diferente. Então tem que haver o sentimento também de renúncia, porque o que um gosta muito, o outro pode não gostar. O que um aprecia muito, o outro pode não apreciar. E aí é que vai fazer valer a lei de amor. Se houver amor, a gente vai fazer as concessões. Nós vamos saber renunciar. E se houver filhos, aí então é que a coisa fica mais difícil de ser resolvido através do divórcio. Porque os filhos vão sentir muito a separação dos pais. Por isso, nós recomendamos a leitura da questão 582, quando ele diz que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam pela senda do bem, e ele facilitou essa tarefa, dando a ele uma organização débil e delicada. Qual é o pai e mãe que ame o seu filho, que não vai pensar, principalmente e primeiramente, naquela criança que eles vão ter que dividir? A criança vai ficar um tempo com a mãe, um tempo com o pai, aí vem as complicações, pai e mãe trabalhando, aí tem que deixar com outra pessoa que não é pai nem mãe, o amor maior é de pai e de mãe. Então é preciso que se leve em consideração. É preciso que a união seja feita baseada na lei de amor. E Kardec nos lembra aqui outras situações em que quando a união é feita através de um interesse, seja esse interesse pela beleza, pela posição social, e aí vem a preocupação que ele diz aqui, quando tudo está bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão equilibradas. E aí vem os motivos da separação. O desemprego é um deles. A doença de um dos cônjuges é um deles. A deficiência de um filho, infelizmente, é um deles. Então, por isso que nós recomendamos. Esse capítulo do Evangelho é muito importante, porque interessa a todos nós, que a gente estude, e quem quiser se aprofundar mais, venha a casa fazer o curso do Evangelho,
que a gente leva algumas aulas falando sobre este capítulo. Vamos então fazer a nossa prece. Te agradecemos muito, Jesus querido, Jesus amado, por ter nos intuído estarmos aqui nesta manhã, estudando o Teu Evangelho, estudando o Livro dos Espíritos, ditado pelo nosso mestre Allan Kardec, porque precisamos muito, Senhor, destas orientações, precisamos muito, Senhor, desses ensinamentos, para atravessarmos as nossas dificuldades do dia a dia, que não são poucas, mas com a instrução dada pela doutrina espírita, nós nos sentimos mais fortalecidos. O esclarecimento dado pela doutrina espírita nos fortalece, nos sustenta, nos equilibra. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor. E te pedimos, Senhor, que sempre possamos lembrar dos ensinos aqui relatados, que sempre possamos lembrar da Tua doce, meiga imagem, que ela esteja sempre presente em nossa mente, em nosso coração, em todos os momentos da nossa vida. Que os bons espíritos possam nos acompanhar no dia de hoje, para que tenhamos sempre muita paz dentro do nosso coração. É em Teu nome, Jesus, é em nome desses espíritos amorosos e incansáveis que trabalham aqui nesta nossa casa de amor. E em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.